A Juliette Freire, campeã do BBB 2021, por exemplo, já pediu R$100 mil por uma sequência de stories no seu Instagram. Porque os TikTokers estão quebrados. O que está acontecendo com a economia dos criadores de conteúdos? 9,2 milhões de seguidores, 70 milhões de curtidas, os famosos likes. Na realidade, já aumentou muito esses números e hoje essa pessoa está com 12,7 milhões de seguidores no Instagram, 24,1 milhões de inscritos no YouTube e 11 milhões de seguidores no TikTok. Esse é o Olahib Olayanka Williams. Esse é o Olahib Olayanka. Meu Deus, tá difícil. Esse é o Olahib Olayanka. Esse é o Olahib Olayanka. Desculpa a pronúncia que deve ter saído algo errado. Conhecido profissionalmente, e agora você deve conhecer, como KSI. É um youtuber, rapper e boxeador inglês. Ele é nada mais, nada menos que o cofundador, membro do grupo britânico do YouTube conhecido como Sidemen, cofundador de uma rede de restaurante conhecida como Sides. O cara ainda é CEO do Myths Boxing e coproprietário junto do Logan Paul da bebida energética Prime, que acabou de se tornar a bebida oficial do UFC. Apesar dos seus milhões de seguidores e grandes números, por exemplo, no TikTok, a realidade do quanto ele ganha é um pouco diferente nessa plataforma. 9.2 million followers, 70 million likes, 100 million plus, maybe 200 million plus. Guess how much I've made? 3,000. Cerca de somente 3 mil libras, como ele mesmo falou. Antes da gente mergulhar no tópico principal, precisamos entender como funciona a economia dos criadores de conteúdo. Para dar início a qualquer tipo de economia, você precisa de 3 elementos básicos: produção, distribuição e consumidores. Produção é quando alguém cria ou produz algo, como por exemplo um fazendeiro que todos os dias acorda, vai para o seu trabalho e colhe o maior número de grãos possíveis. Segunda etapa, distribuição. A distribuição é um meio para os fazendeiros colocarem todos os seus grãos em uma posição que eles possam ser comprados. Por exemplo, em um mercado local que tenham pessoas buscando esse tipo de produto. E é aí que a gente chega agora nos consumidores, que são aqueles que, obviamente, compram os produtos produzidos pelos fazendeiros e depois levados para o mercado por meio de um comércio, envolvendo agora o pagamento por essa atividade realizada anteriormente. Agora, com isso em mente, vamos dar uma olhada na economia dos criadores de conteúdo. Você tem a etapa de produção, que no caso, os criadores de conteúdo eles escrevem blogs, gravam diversos vídeos, tem podcasts e assim por diante. Já agora para distribuição, você tem plataformas como YouTube, Instagram e TikTok, que é o local que esses produtores estão distribuindo o que eles têm produzido de conteúdo. E os consumidores são os inscritos, seguidores, aqueles que consomem o conteúdo que está sendo feito. Aqui, por exemplo, com esse material que a gente está entregando para você, nós produzimos esse vídeo, pegamos ele e distribuímos no YouTube. E agora mesmo você está consumindo esse vídeo. Assim, encontramos então praticamente todos os elementos básicos de uma economia. Mas aí a gente para um pouquinho e vê que está faltando alguma coisa. No caso, o comércio. Você, por exemplo, não está pagando nada para assistir a este vídeo, que no caso é totalmente gratuito. Dessa forma, não há comércio sendo feito ainda. E como estabelecemos anteriormente, se não houver comércio, não há economia. Então, o que precisa acontecer para que isso possa se transformar em uma economia de fato? Bem, o YouTube, por exemplo, depois de passar cerca de um ano focando no crescimento da plataforma em 2007, ele mudou o seu foco para encontrar a resposta para essa pergunta que acabamos de fazer. E a resposta foi publicidade. Finalmente passou a existir uma maneira de pessoas criarem conteúdo e ganharem dinheiro. Agora, a economia do criador de conteúdo começou a finalmente tomar forma. A economia dos criadores de conteúdo tem os mesmos elementos de que falamos antes, mas com vários anúncios no meio disso tudo. A diferença é que o comércio não está sendo feito entre o produtor e o consumidor, mas entre o produtor e o produtor. Ou melhor,
Em outras palavras, entre a marca e os criadores de conteúdo. E essa acabou sendo uma das formas mais eficientes de anunciar produtos e serviços, porque é mais fácil e eficaz patrocinar um vídeo que gera 1 milhão de visualizações. Se uma marca quisesse, por exemplo, pagar para aparecer no Super Bowl de 2023, que para quem não sabe é o jogo final do campeonato da NFL, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, para o seu anúncio aparecer nesse evento, você precisaria pagar 7 milhões de dólares por apenas 30 segundos de anúncio. E aí eu te pergunto, será que não existe mesmo uma forma mais barata de chegar em 100 milhões de pessoas hoje? O próprio MrBeast, um dos maiores youtubers do mundo, tem uma resposta para isso e publicou no seu Twitter em tom de brincadeira, obviamente, mas com fundinho de verdade. Se você quiser alcançar 100 milhões de pessoas, há maneiras mais baratas de fazer isso. No caso, para quem não sabe, o MrBeast é simplesmente um dos maiores produtores de conteúdos do mundo, possui mais de 139 milhões de inscritos no seu canal no YouTube. E ele, com esse post, fez uma brincadeira dando a entender que é muito mais barato atingir 100 milhões de pessoas patrocinando alguns vídeos dele, ao invés de pagar uma fortuna por apenas 30 segundos no final do Super Bowl. Conforme o tempo vai passando, mais e mais pessoas se tornam criadores de conteúdo. E você já deve ter percebido isso também. Inclusive, se você é criador de conteúdo, coloca aqui nos comentários pra gente ver. Dando continuidade, só para vocês terem noção, um estudo feito pela empresa Adobe descobriu que desde 2020, mais de 165 milhões de pessoas se juntaram à economia dos criadores. A Lego também fez uma pesquisa e descobriu que as crianças têm 3 vezes mais chances de quererem se tornar youtubers do que virarem astronautas hoje em dia. E isso com certeza levanta uma questão: por que tantas pessoas querem se tornar criadores de conteúdo? Você, por exemplo, que está aí do outro lado, quer se tornar um criador de conteúdo? Afinal, quem não gostaria de ser pago para viajar, trabalhar do conforto da sua casa, sendo pago por postar fotos e memes? Olhando assim, parece ser um trabalho perfeito para a maioria das pessoas. Mas o que as pessoas não percebem é que elas estão olhando para a minoria das pessoas que de fato conseguem chegar lá. Na realidade, bem menos de 0,1% tem a vida dessa forma que eu acabei de mencionar. A Juliette Freire, campeã do BBB 2021, por exemplo, já pediu 100 mil reais por uma sequência de stories no seu Instagram. Virgínia também já chegou a cobrar 100 mil por stories. Carlinhos Maia já chegou a cobrar 80 mil reais, conforme matérias publicadas em portais de notícias. E é óbvio que esses números acabam distorcendo uma realidade, criando uma ilusão de dinheiro e fama que você conquistaria ao se tornar um criador de conteúdo. Mas isso tudo é porque as pessoas realmente não sabem como os criadores de conteúdo ganham dinheiro. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Como os criadores de conteúdo realmente ganham dinheiro? Existem 3 maneiras principais pelas quais os criadores de conteúdo ganham dinheiro. É óbvio que tem algumas a mais, mas para o vídeo não ficar extremamente longo, a gente vai fechar nessas 3. Primeira maneira, temos os anúncios das redes sociais que o influenciador posta os seus conteúdos. Como falamos antes, a internet funciona com anúncios. É basicamente o feijão com arroz da monetização online. Como falamos anteriormente, o YouTube foi um dos primeiros a introduzir anúncios nos meios dos vídeos dos produtores de conteúdo para dessa forma monetizar os seus criadores. Para quem não sabe, antes de você passar a ser monetizado pelo YouTube, você precisa atingir os requisitos mínimos de monetização, que hoje são 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeos assistidos nos últimos 12 meses. Inclusive, aqui no nosso canal fizemos um vídeo passo a passo de como crescer inscritos e também monetizar no YouTube. Bonitinho, vai estar aqui em cima nos cards para você dar uma olhadinha depois de terminar de assistir esse vídeo. Para você chegar nesse requisito mínimo de monetização, significa que o seu conteúdo precisa manter as pessoas presas na plataforma por pelo menos 4.000 horas antes que você possa começar a ser pago. E somente depois disso, desde que você continue postando os vídeos e que as pessoas continuem assistindo. Aí sim você passará a ganhar dinheiro com anúncios. Mas é preciso lembrar também que agora nem todos os anúncios são iguais para todos os nichos e influenciadores. Alguns recebem mais dinheiro que outros. Canais, por exemplo, que falam de finanças tendem a possuir uma monetização maior por 1.000 visualizações do que canais de entretenimento. Só que canais de entretenimento tendem a ter
milhões de visualizações a mais do que canais de finanças. Então acaba que no fim das contas, um compensa o outro. Você também consegue monetizar com o YouTube Shorts, mas para isso você precisa, ao invés dos requisitos anteriores, você precisa agora de 1.000 inscritos e 10 milhões de visualizações nos últimos 90 dias. E mais um problema relacionado aí à monetização dos Shorts é que essa monetização está extremamente baixa quando comparado com as monetizações dos vídeos longos, que inclusive chega a envergonhar, e vários influenciadores de YouTube já comentaram muito sobre esse assunto. No TikTok, para quem não sabe, também é possível e paga melhor que o YouTube Shorts, mas muito menos também que os vídeos longos do YouTube. Para monetizar no TikTok, você precisa ter pelo menos 10 mil seguidores e 100 mil visualizações nos últimos 30 dias. Na monetização do YouTube, ele leva 45% da receita total e você fica com os outros 55%. E já te adianto que estes percentuais de receita que eu acabei de trazer para vocês aqui dos vídeos longos do YouTube vão ser o melhor negócio que você vai conseguir encontrar em uma plataforma dessas que você pode produzir conteúdos em vídeos. O grande problema desse sistema é que você não está no controle. Se o YouTube decidir desmonetizar o seu canal, toda a sua receita será perdida. Mas óbvio que isso geralmente acontece quando o dono do canal comete eventualmente alguns erros. Segunda maneira, temos o suporte da sua comunidade, das pessoas que de fato gostam dos seus conteúdos. É aqui que você envolve a sua comunidade para te apoiar diretamente por meio de várias maneiras, como por exemplo, a assinatura mensal, cursos, mentorias, eventos presenciais ou até mesmo doações. Ah, falem. Ó, lógico que é fake. 9 mil, você é louco? Lógico que é fake, velho. I don't speak very good English, my friend, but I love you. A melhor maneira de fazer esse tipo de suporte à comunidade é por meio da sua própria plataforma ou alguma plataforma de hospedagem de cursos, como por exemplo Hotmart, onde você obtém a maior parte do percentual da receita e é muito mais difícil de alguém eventualmente deletar a sua conta, como pode acontecer, por exemplo, do YouTube desmonetizar ou até mesmo excluir o seu canal. Terceira maneira do criador de conteúdo ganhar dinheiro, quando você consegue patrocínio e acordos com marcas. É quando as empresas pagam diretamente o influenciador para usar ou mencionar seus produtos, ou até mesmo colocar inserções nos meios dos seus vídeos. E isso está cada vez mais comum de acontecer. Agora vamos para a quarta maneira, e essa veio de forma bônus. E os influenciadores que executarem essa forma vão se transformar nos próximos anos milionários e até mesmo bilionários. E essa forma é quando os produtores de conteúdo começam a criar a sua própria marca e empresas. Começam a criar seus próprios produtos para a sua própria comunidade. Aqui está a grande mágica. O grande pote de ouro que diferencia os produtores de conteúdo que ganham dinheiro dos que não ganham. Agora voltamos lá no começo com o TikTok. De tudo que mencionamos, o TikTok tem pouquíssimas formas de ganhar dinheiro. E os que conseguem de fato são a minoria, sem sombra de dúvida. Conheço diversos produtores de conteúdo das plataformas com milhões de seguidores que não ganham praticamente nada, nem o suficiente para sobreviver, até porque vários ainda moram com os pais. No TikTok, para você monetizar, precisa ter pelo menos 10 mil seguidores e precisa ter pelo menos também 100 mil visualizações nos últimos 30 dias, igual a gente já falou. E como mencionamos também, o pagamento com anúncios na plataforma é muito baixo. E só vale também para os vídeos mais longos, só que a gente sabe que lá no TikTok a maioria das pessoas não estão tão interessadas assim nos vídeos longos, mas sim nas dosagens cavalares de dopamina quando você vai passando o seu dedo naquela tela infinita, extremamente viciante. Outro problema no TikTok é quanto a construir uma comunidade. Lá é muito difícil construir de fato uma comunidade disposta a pagar por um produto seu, porque com poucos segundos de vídeo, entre milhões de outros vídeos de poucos segundos, com doses ininterruptas de dopamina sendo liberadas, é difícil criar um relacionamento a ponto de conseguir vender algo para esse público. Aí vamos agora para nossa última esperança para ganhar dinheiro como TikToker.
os patrocínios e acordos de marca. As marcas geralmente olham números. A regra geral é que você precisa de mais de 100 mil visualizações em cada postagem regularmente para obter, obviamente, um bom acordo, que pague pelo menos mais do que apenas um rodízio de japonês no fim de semana. O grande porém disso tudo é que, em média, as visualizações são cerca de 10% dos seus seguidores. Então, nesse exemplo, você precisaria ter cerca de 1 milhão de seguidores para ter a chance de atingir 100 mil visualizações regularmente em suas postagens. Hoje, conforme divulgado no site Capitalist, há mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais no TikTok. E é obviamente a minoria dessas contas que tem mais de 1 milhão de seguidores. Sobre esse ponto de vista, já dá para perceber que é bem difícil você conseguir essa maneira de monetização. E caso você, numa hipótese boa, consiga o patrocinador, não vai adiantar para a marca se os seus seguidores não comprarem de fato de você, das sugestões de produtos que você dá. Dessa maneira, sem o poder de conversão de fato, os seus números são irrelevantes para esses patrocinadores. E muito provavelmente você não iria conseguir novos patrocínios. Além disso tudo, precisamos mencionar que você precisa produzir conteúdo diário para manter todos os seus números altos, para talvez conseguir uma oportunidade dessa. Você, sem sombra de dúvida, vai precisar manter os seus conteúdos em alta, sem parar, para dessa forma conseguir se manter relevante na plataforma. Sem contar um detalhe também que é muito importante, que agora, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, já pela segunda vez, está tentando proibir o TikTok devido a possibilidades de espionagens, entre outras questões, o que complica ainda mais a vida do produtor de conteúdo do TikTok. E agora vamos para a conclusão desse vídeo. Para você não correr riscos e conseguir de fato ganhar dinheiro na economia dos criadores de conteúdo, o caminho para isso é você estar também em outras redes sociais e não depender somente de um local para postar os seus vídeos, os seus conteúdos. Provavelmente no seu começo você vai precisar conciliar o seu trabalho normal como CLT junto com a produção dos seus conteúdos na internet. Eu inclusive fiz exatamente isso por anos, até conseguir atingir resultados que me trouxeram um pouquinho mais ali de segurança para conseguir largar a minha carreira como funcionário público, que para quem não sabe, eu era capitão do Exército Brasileiro. Tenha também um bom planejamento e se prepare para não depender somente dos anúncios e patrocínios. Desde o seu começo na internet, pense como você pode, no futuro, depois de construir uma audiência, obviamente, vender algum produto ou serviço para essa comunidade que você vai estar criando. Não se esqueça, se você quiser ser um criador de conteúdo, concentre-se no conteúdo primeiro. O conteúdo é o rei. O resto praticamente vai seguir por conta própria. Muitas pessoas acabam ficando cegas pela ilusão de dinheiro e fama no TikTok e é justamente para essa pessoa que você precisa compartilhar esse vídeo, para que ela saiba o que fazer e coloque o pé no chão para não se frustrar. Tamo junto, se inscreve aqui no canal para estar recebendo novos vídeos, vamos para cima!